Então vamos lá. O nosso assunto então continua sendo o crescimento em santificação. Resumindo, santificação é: hoje eu sou mais santo que ontem, amanhã mais do que hoje. Nós falamos muito mais do que isso, mas para resumir, basicamente é isso. O cristão precisa melhorar. Os apóstolos estavam muito preocupados com o nosso crescimento em santidade. Nós fizemos algumas referências ao apóstolo Paulo, ao apóstolo Pedro e ao apóstolo João, citando que nós precisamos crescer em santidade, crescer na presença do Senhor. E o primeiro ponto que nós vimos foi, em primeiro lugar, que precisamos conhecer e confiar no Deus Trino, que salva as pessoas do pecado. Porque em alguns momentos, inclusive, da história, alguns segmentos só deram ênfase a uma pessoa da Trindade, mas as três pessoas são importantes. O Pai é o Criador, o sustentador, aquele que nos amou, e em acordo com a Trindade Santa, eles elaboraram e executaram o nosso plano de salvação, antes da fundação do mundo, antes que soubéssemos que precisaríamos disso. Então, o Filho cumpre a obra e o Espírito Santo é que aplica no nosso coração. Não dá para escolher uma das pessoas da Trindade para adorar, tá? Nós precisamos confiar nas três pessoas da Trindade para o nosso crescimento em santificação. Segundo ponto que nós vimos foi o seguinte: em segundo lugar, precisamos confiar que Deus nos deu em sua palavra, mais especificamente nos 10 mandamentos, tudo o que precisamos saber para a santidade. Então, se queremos ser santos, precisamos ter um contato com a palavra. É o Espírito Santo que vai aplicar a palavra no nosso coração? É, mas se a gente não lê a palavra, não tem santificação. E muitas vezes nós falamos disso aqui na igreja. Quando a pessoa começa a declinar da fé, você pode perguntar: como é que está a sua vida de leitura bíblica? E a sua vida de oração? E aí você sabe que tem um problema. Muitas vezes testificamos disso aqui, tanto eu como os presbíteros. Então, nós precisamos disso. E também muitas vezes já ensinamos para a igreja o seguinte: que leitura da palavra sem oração pode se tornar só um intelectualismo frio. E oração sem leitura da palavra pode se tornar um misticismo desgovernado. Não tem nada que controle aquilo ali. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Isso aí pode nos levar à perdição. Ambos os extremos podem nos levar à perdição. Intelectualismo sem vida devocional, sem busca do Senhor, vai nos fazer esfriar. A gente vai ficar com um conhecimento doutrinário muito grande, mas que a gente não aplica para a vida, não vive, e vai virar fariseu. O outro ponto é oração sem leitura da palavra. Aí a gente pode se tornar um místico que não vive conforme a palavra, mas segundo o que sente, segundo o que acha, segundo o seu coração. E nós já sabemos da palavra que o nosso coração ele é enganoso. Então, chegamos nesse ponto. E agora, em terceiro lugar, precisamos saber que Deus nos deu todo o poder necessário para que a santificação ocorra na vida de seus filhos. É isso mesmo. Tanto nos deu que muitas vezes a gente discute aqui que o crente, na verdade, quando peca porque quer. Pode doer muito no nosso coração, e a gente peca mesmo, dói no meu, dói no seu, se a gente é cristão. Mas a gente peca porque a gente quer, por causa da nossa vontade, por causa do nosso desejo pessoal, porque a Bíblia diz que não nos sobrevirá provação que nós não possamos suportar. E igualmente com relação à tentação, o Senhor não vai deixar que sejamos tentados além das nossas forças. O diabo nos tenta, mas o Senhor não permitirá que isso seja além do que possamos suportar. Inclusive já vimos que temos três inimigos, o mundo, a carne e o diabo, e em Cristo Jesus temos poder para vencer os três inimigos que nós temos. O mundo enquanto sistema pecaminoso, a criação não, tá? A criação é bênção. O mundo enquanto esse sistema pecaminoso que nos quer fazer pecar. A carne não é a carne física, mas o desejo pecaminoso, o pecado que nasce lá no nosso coração, no nosso íntimo. E o diabo mesmo, o encardido, o capiroto, ou qualquer nome que você queira dar para ele. Porque eu nunca vi um indivíduo para ter tanto nome como já lhe atribuíram. Mas o fato é que temos poder para vencer os três. Os três, tá? E inclusive porque a Bíblia diz que a gente deve resistir ao diabo e ele fugirá da gente, Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem gente que foge do diabo, aí o inimigo faz festa, Quanto ao pecado, a Bíblia também diz para a gente fugir do pecado.
A gente já falou aqui que às vezes o crente cai na batalha espiritual porque ele inverte. A Bíblia manda fugir do pecado e resistir ao diabo. Tem muito crente fugindo do diabo e tentando resistir ao pecado. Não tenta, não fica lá flertando com o pecado, porque você vai cair. Você vai cair. Na verdade, o Senhor nos adverte não só para fugirmos do pecado, mas para fugirmos até da aparência do mal. É por isso que tem coisa que é lícita, até é lícita, mas a gente não faz, né? Não estou pecando, mas pode parecer que eu estou pecando. E aí é melhor fugir até da aparência, porque a aparência pode me levar à tentação de fazer. Já que está todo mundo falando que eu fiz, já que parece que eu fiz, não vou fazer. É esse o argumento que o diabo põe no seu coração. Mas temos que crer, em terceiro lugar então, para crescermos em santidade, que o Senhor nos dá poder para vencermos o pecado. Em Efésios capítulo 1, versos 16 a 20, Paulo ora para que eles venham a conhecer a Deus, os Efésios, a ter esperança e conhecer as riquezas da glória de sua herança e a conhecer a grandeza do poder de Deus para os cristãos. Então, ele passa a explicar que este grande poder é o mesmo por meio do qual Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. O mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos é o poder que o Senhor derrama sobre nós para vencermos em santidade. Então, foi o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Efésios 1, de 17 a 20. E aí, nós vamos ler o texto grandão, Efésios 1, 16 a 20. Vamos lá? Sabedoria. Que cremos nos lugares celestiais. Então o que nós vemos aqui é que o mesmo poder que ressuscitou o nosso mestre é o poder que opera para que a graça seja manifesta em nós, para que possamos vencer. O apóstolo Paulo, ele ora, né? E ele ora inclusive para que a gente tenha espírito de sabedoria. E se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. É o que o apóstolo, é o que Tiago, né? Tiago, irmão de Jesus, escreve na sua carta, né? Que a gente busque espírito de sabedoria e de revelação, nesse caso aqui nas escrituras mesmo, que tenhamos nossos olhos desvelados, e que tenhamos o pleno conhecimento dele, de Cristo e do seu poder, e que nossos olhos sejam iluminados. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro em Efésios que o mesmo poder que ressuscitou o meu mestre, que o fez se assentar ao lado do Pai, é o poder que é derramado sobre nós, aplicado em nós pelo Espírito Santo, para que vençamos o pecado e para que sejamos santos. Sejamos santos. Esse poder, claro, se manifesta via de relacionamento com o Pai. Eu preciso falar com o Pai, eu preciso ouvir a voz do Pai. E o que o apóstolo Paulo vai trabalhar aqui é justamente a questão do caráter. Eu preciso ser transformado. Não existe experiência com o poder de Deus e com o Espírito Santo de Deus que não me transforme. Desculpa. Se eu não for transformado, não é santificação. Se eu não for transformado cada dia, não é o poder de Deus se manifestando em mim. Não há poder de Deus se manifestando em mim se eu não sou mudado de alguma maneira. E Ele usa a palavra para me lapidar e o Espírito para aplicar isso ao meu coração. E toda manifestação especial de Deus na vida do cristão gera no cristão um temor tremendo, uma busca ainda mais intensa, uma convicção de pecados, a necessidade de purificação. E nós não somos iguais. E não é uma coisa repentina, que acontece e depois desacontece. Acabou. Não.
toda experiência com o Senhor, ela é profunda e ela nos transforma. A gente vê isso em Isaías 6, quando o Senhor se manifesta a Isaías, e a declaração dele: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Um pouco da sua glória. E ele de fato só não foi fulminado porque o Senhor o purificou. Então o anjo voou como Atenas, foi até o altar e tocou os lábios do profeta com Atenas, e ele teve seus lábios purificados, e o Senhor então faz para ele um chamamento. Santificação então tem a ver com isso. Se o Senhor se manifesta na minha vida, e não precisa ser como em Isaías, mas se ele se manifesta, e ele se manifesta porque nos converteu e nos purificou em Jesus, tem aí agora um chamamento. Precisa ser mudado. Ninguém é chamado para ficar inerte, sem trabalho, e também ninguém é chamado para ficar igual. Qualquer manifestação do Espírito Santo na nossa vida, ela tem que mudar o nosso caráter. Acontece gradativamente? Normalmente acontece gradativamente, mas precisa haver mudança. Precisa haver uma mudança. Essa é a ideia do apóstolo Paulo aqui. Então, fica claro nesse ponto que nós recebemos do Senhor poder para vencer, para nos santificarmos cada dia. Nós às vezes evocamos isso só pensando que o diabo não vai me tocar porque maior que está em mim do que aquele que está no mundo. Mas isso tem um outro sentido. O diabo não vai me vencer porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Mas se ele não vai me vencer, eu preciso ter atos de vitória, e os meus atos de vitória estão justamente nas novas atitudes que eu passo a ter agora em Cristo Jesus. Aquele que pecava não peca mais, aquele que roubava não rouba mais. Os meus frutos mudam. Aliás, o meu fruto muda. Antes eu tinha muitas obras da carne, agora eu tenho fruto do Espírito, e ele tem, uma série de características preciosas. Precisa mudar. Eu não posso me dizer um cristão e ficar eternamente do mesmo jeito. Alguém até brincou outro dia que ele era o crente Gabriela, eu nasci assim, não sei o quê, mas foi brincadeira de alguém que é brincalhão mesmo. Só que não pode ser assim. O crente Gabriela, ele não é crente, ele só é Gabriela. Eu nasci assim, eu não sei o quê, não lembro mais a música não, graças a Deus, mas enfim, é essa a ideia. Eu não vou morrer do jeito que eu cheguei ao mundo. Eu não vou morrer no estado em que eu estava, nem quando eu nasci de novo. Eu nasci de novo com meus problemas, assim, mas o Santo Espírito vai me transformar cada dia. Antes do quarto ponto, alguma coisa? Não? Vamos lá. Quarto ponto então. Em quarto lugar, precisamos permanecer atentos a dois grandes erros em relação à santificação. E quais são os dois grandes erros? O legalismo e o liberalismo. E é engraçado que você vai ver que não é uma questão, por exemplo, litúrgica. Por exemplo, como alguns dizem, os tradicionais são legalistas, ou os tradicionais são liberais. Pode haver legalismo entre tradicionais, pentecostais, neopentecostais, e pode haver liberalismo entre tradicionais, neopentecostais também. A gente às vezes se assusta, mas eu vou te explicar um pouco disso daqui a pouco. Mas temos que evitar dois erros: o legalismo e o liberalismo. Vocês queriam falar? Não? Nada? Então tá bom, não tem nada a ver, melhor deixar para lá. Vamos lá, legalismo. O legalismo procura acrescentar ao mérito das nossas obras a Cristo e a sabedoria das nossas regras à palavra de Deus. Vou até voltar e falar isso devagar porque é uma divisão. Olha, ele procura acrescentar ao mérito das nossas obras a Cristo. Ou seja, além de Cristo, o legalismo quer acrescentar o mérito das nossas obras. E a sabedoria das nossas regras, ele quer acrescentar a palavra de Deus. A palavra não basta, tem as regras do legalista ainda para colocar. Mas ao fazê-lo, ele perde Cristo. Ele perde Cristo, claro. Se eu acrescento as minhas obras à obra de Cristo, eu perdi as obras de Cristo. Estou dizendo que elas são insuficientes, Liberdade, esperança, obediência, graça e amor. É tudo que ele perde.
quando ele acrescenta a palavra às suas regras, e quando ele acrescenta a Cristo as suas obras, o legalista, então ele perde Cristo, perde a liberdade, perde a esperança, perde a obediência e perde a graça. Faz sentido, por quê? Se eu acrescento minhas obras a Cristo, ao que Cristo fez, estou dizendo que o que ele fez é insuficiente, e então eu perco Cristo. Por que eu perco a liberdade? Porque agora eu sou escravo de um caminhão de regras, que podem tanto ser regras tradicionais, como regras pentecostais ou neopentecostais, do tipo, isso não pode, isso não se veste, isso não se faz, isso não... E aí nós vamos. Perde-se a esperança, porque se você acabou com a graça, acabou a esperança. A nossa esperança está toda pautada na graça maravilhosa de Cristo. Perde-se a obediência. Eu necessariamente não obedeço a Cristo, eu obedeço às minhas regras. Isso é o legalismo. Perde-se a graça. Se eu estou acrescentando obras a Cristo, se eu estou acrescentando regras à palavra, a graça não é mais graça, porque as minhas obras é que vão me salvar. Pelo menos é o que se pensa ali. E perde o amor. Graça e amor. Tá? E aí nós vamos ler um texto, também é uma porção grande, um pouco maior. Gálatas 5, de 1 a 7. Vamos lá? Corrige bem. Quem vos impediu? De continuar a obedecer a verdade? Gálatas 5, 1 a 7. Então, o Paulo está falando de legalistas em Gálatas. Quem eram os legalistas ali? Os judaizantes. E o que os judaizantes eram? Eram judeus que se converteram ao cristianismo. E o que é que os judaizantes queriam fazer? Queriam que todos os cristãos fossem circuncidados. Não, todo mundo tem que circuncidar de novo. Paulo disse assim, negativo. Se vocês forem ressuscitar pontos da lei antigos, pontos da lei sacrificial, vocês vão ter que viver por essa lei. Ou vocês estão em Cristo, ou vocês estão debaixo da lei. Vocês precisam só da palavra. Precisam dos princípios lá do Velho Testamento, sim, mas não precisam de toda aquela lei que era sombra de Cristo que viria. Mas agora Cristo já veio. Vocês não precisam da circuncisão, porque vocês têm o batismo, que é a evolução da circuncisão. Circuncisão, ela apontava para um povo separado, e só os homens recebiam essa marca. O batismo também aponta para um povo separado, mas aponta o derramar do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. É o derramar do Espírito sobre a sua vida. Então, vocês não precisam disso. Se vocês forem viver pelas regras dos judeus, e a circuncisão era só um ponto, e havia muito mais coisa atrás disso. Se vocês forem viver pelas regras dos judeus, de que não se pode comer isso, não se pode comer essa carne, não se pode fazer nada nesse dia, não se pode, então vocês vão viver pela lei. Vocês estão anulando a obra de Cristo. Quem ensinou vocês a voltarem para isso? É o que Paulo pergunta. Vocês estavam correndo tão bem, vocês iam tão bem, e é muito complicado mesmo quando o legalismo toma conta da igreja. Esta liberdade da qual Paulo fala, inclusive, até hoje em dia ela é meio mal entendida, né? Às vezes as pessoas entendem que é uma liberdade só para fazer coisas diferentes na liturgia do culto, pular, saltar, dançar e tal. Essa liberdade é muito maior do que esse negócio. Isso é muito pequeno perto dela. É uma liberdade de vida inteira. E na verdade o apóstolo Paulo está dizendo para nós o seguinte: olha, essas brigas por causa de dias, por causa de comida, por causa de uma série de coisas, isso é tudo legalismo. E nós temos muito legalismo contemporâneo, né? Então o pessoal que vai evangelizar, quem já é evangelizado, e vai pregar sábado. Não é isso que o adventista faz? Primeira coisa, vai encher a paciência da gente por causa de sábado. Aí o apóstolo Paulo fala: olha, para uns um dia é mais santo que o outro, mas para nós todos os dias são santos. Então acaba com esse negócio, né? E aí você também costuma ter a briga por causa do que comer ou que não comer. E aí o apóstolo Paulo fala: olha, um crê que tudo pode comer, o débil só come legume.
Aí eu não vou nem entrar nesse mérito de questão, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o pessoal está brigando por coisa muito pequena. Se você for discutir por causa de comida, por causa de dia, por causa de rituais antigos que invalidam a graça, isso é legalismo. Por causa da roupa se usar ou não se usar, já tem um princípio ali da roupa. Olha no espelho, está decente? Está decente para eu ir à igreja? Está decente para eu ir à rua? Está decente para eu... Porque, né, a roupa é roupa. Tem roupa que não é decente para você vir à igreja, mas você pode ir lá num piquenique, não vai ser indecente. E tem roupa que é indecente em qualquer lugar. Então é assim, a gente sabe quando a coisa não está legal. Estou falando disso, mas posso falar de inúmeras outras coisas. O linguajar. Tem lugares, por exemplo, que se você não souber o evangeliquez, você é quase que expurgado, né? Ah, esse pastor não é crente porque não me cumprimentou com a paz do Senhor. Porque crente tem que falar paz do Senhor. Tem, pode e é bom. É um excelente cumprimento. Gostoso, né? Paz do Senhor Jesus, meu irmão. Mas se o sujeito não falou, não quer dizer que ele não seja crente. Então, às vezes é uma questão de linguajar. E já tem gente que tem que dar uma controlada no linguajar, né? Enfim... às vezes é uma questão de regra. Não falou a paz do Senhor, não usou o evangeliquez, né? Está na bênção, estou na bênção e tal. Não é necessário, não é isso que vai demonstrar a minha maior santidade, falar essas palavras ou não. Agora tem palavra que mostra se eu sou santo ou não, tem umas que Deus me livre, né? Mas enfim, você está entendendo a questão do legalismo? Quando você começa a implantar regras demais, claro que todo lugar tem que ter regra, mas tem lugar que o negócio é exagerado, ao ponto de... Você entende? Quando o legalismo compromete sua salvação, a mulher usou calça, vai queimar no inferno, né? Esse homem vai pregar de barba, isso está em pecado, e por aí nós vamos, né? Olha que legalismo terrível, que coisa terrível, né? Ressuscitando coisas da lei, ressuscitando pontos da lei. Então temos que tomar cuidado com o legalismo, e ele pode acontecer em qualquer ambiente. Ele pode acontecer num ambiente reformado, ele pode acontecer num ambiente, digamos assim, tradicional, ele pode acontecer num ambiente pentecostal, num ambiente neopentecostal, nas seitas ele acontece direto. É uma coisa que atrapalha a nossa santidade, porque parece que a nossa santidade fica restrita só àquelas regras que a denominação ou a igreja coloca. Se eu estou cumprindo isso aqui, está bom. Não está. Porque na verdade quem nos habilita a santidade é o Espírito Santo de Deus, através da palavra. A gente lê, vê, é convencido, e é por isso até que às vezes nós somos incompreendidos, né? O pessoal fica, mas não tem doutrina nessa igreja. Por que não tem doutrina nessa igreja? Porque eles entendem que doutrina é uma série de regras do que pode e o que não pode. A mulher não pode pintar cabelo, a mulher não pode usar brinco, senão, e maquiagem, senão ela é Jezabel, aquele negócio todo. Isso é legalismo. Isso é legalismo. O que nós fazemos muitas vezes é convencer as pessoas pela palavra, se bem que é o Santo Espírito que convence, só porque usar determinada coisa ou não usar, só porque fazer alguma coisa ou não fazer, de tal maneira que a gente já comentou aqui, uma das coisas que mais me aborrece é quando alguém pergunta para o irmão assim, fulano, por que você não faz isso? Porque minha religião não permite. Pelo amor de Deus, não é por isso que você não faz uma coisa ou faz, é por causa das orientações bíblicas, é por causa do que o Senhor Deus te convenceu. Então, precisamos tomar cuidado com o legalismo. Mas também precisamos tomar cuidado com o outro ponto, o liberalismo. Antes de irmos para o liberalismo, legalismo, alguma coisa? Tranquilo? Liberalismo, isso também é um problema. Distorce a nossa liberdade em Cristo e a transforma em oportunidade para pecar, conduzindo à imoralidade de todo tipo, à adoração falsa, a conflitos em relacionamentos e a falta de autocontrole. Falta de autocontrole. Vamos ler os textos e aí a gente volta para comentar essas afirmações aqui. Primeiro texto, Gálatas 5,13. A carne. Sediante o servo está na minha, né? Uns dos outros pelo amor. Ok. Vamos de uma vez? Gálatas 5, 19 a 21. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias,
corações, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais ele nos declara como já, agora nos prevenir, que não é dado ao reino de Deus que tais coisas praticam. Ok, vamos voltar então. O que é o liberalismo? O liberalismo, em síntese, vamos dizer assim, né? É quando a pessoa distorce a ideia da liberdade que nós temos em Cristo Jesus, e o que ela faz? Ela transforma isso em oportunidade para quê? Para pecar, né? Para pecar, para praticar imoralidade, a adoração falsa, né? Vamos devagar com isso então. Como que um liberal pode nos conduzir a pecar? Qual o argumento? O argumento é: nós somos livres, gente. Nós podemos fazer qualquer coisa. Não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver. Foi a Luciana que falou um dia que é isso que estava escrito lá na porta do inferno, né? Não tem nada a ver. Ela até sumiu. Arrebatada não foi, né? Porque não é assim que isso vai acontecer. Mas enfim, não tem nada a ver. Não, eu pequei na verdade, mas Deus é todo amor, toda compreensão, e não, no fim das contas tudo vai, né? A imoralidade sexual também não, aquelas coisas lá, todos eram Velho Testamento, eram coisas da lei. O que tem? Né? Às vezes a gente cai mesmo. Eu até ouvi um argumento uma vez liberal que me deixou de cabelo em pé. Um irmão da denominação falou assim, que ele teve relacionamentos com outras mulheres, mas isso não era adultério. Como assim não era adultério? Ele falou, não, só estava satisfazendo uma necessidade fisiológica, mas o meu coração não se ligou àquelas outras mulheres. Eu só amo a minha mulher. Eu já ouvi isso. Como assim você só ama a sua mulher, mas você tem relacionamento com outra? Não, porque a gente estava fora de casa há muito tempo, e o homem tem essas necessidades. Você entende, né, pastor? Eu falei, não entendo. Eu entendo que a gente tem essas necessidades, mas a gente resolve esse problema em casa, né? Não entendo. Isso é o quê? Isso é liberalismo. Isso é um exercício de torcer a palavra, nem torce a palavra, né? Um exercício para torcer argumentos, para quê? Para imoralidade sexual. Oi? O outro falou que ele não teve um adultério, foi um desvio na área, mudar os termos. Ah não, esse aí foi só um que também foi no outro lugar que eu passei, né? Falei, por que o senhor está fora da igreja? Não, porque ele até xingou o pastor. Eu falei, essa visita está acabando aqui agora, né? Porque fulano de tal me disciplinou por uma coisa à toa. Eu falei, mas o que foi? Eu só tive um deslizezinho na área íntima. Falei, adultério, né? Não é adultério, foi só um pequeno deslize. O meu coração não se ligou àquela pessoa. Falei, isso é o quê? Isso é liberalismo. O liberalismo, ele põe a palavra de canto ali e ele inventa seus argumentos. O que mais? A adoração é falsa também. A adoração é falsa, por quê? Porque a adoração não é pautada pela palavra, mas pelo que a pessoa quer. Então você está vendo que isso não é uma questão de ser tradicional, ou ser pentecostal, ou neopentecostal. Quando a adoração ela deixa de ser pautada pela palavra, é liberalismo. Não, vamos adorar do nosso jeito, vamos imaginar novas formas de adorar a Deus. E aí o risco que você corre é de oferecer o que ao Senhor? Fogo estranho. Foi o que Nadab e Abiú fizeram. Ofereceram fogo estranho, porque não precisa acender fogo do jeito que a palavra manda, não. Vamos fazer do nosso jeito aqui. Vamos pegar um fogo do fogão ali da mulher, vamos não sei o quê. Foi o mesmo problema que Davi teve com a Arca da Aliança. Por que Uzai foi fulminado quando pôs a mão na Arca da Aliança? Mas ele foi fazer uma coisa boa. Ele foi tentar segurar a arca que ia cair do carro de boi. Por que assim mesmo ele foi fulminado? Porque Deus nunca mandou carregar a arca no carro de boi. Ele mandou que a arca tivesse argolas, e nessas argolas fossem passados varaus. E os varaus, fiquei em dúvida, varais, degrau é que é degraus, e os varais, eles iam ser seguros por sacerdotes, e ninguém ia tropeçar. Então tá vendo? Não era o culto que Deus esperava, não era o culto que Deus, em outros momentos, você só me honra com a boca, porque o resto está na outra linha, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O cara rasgava o coração bonito ali diante de Deus. E esse liberalismo já trouxe-nos muitos problemas mesmo, Já citamos aqui, por exemplo, por causa do movimento feminista, uma igreja, entre aspas, evangélica, que
fizeram uma santa ceia feminista, adorando a deusa Sofia, e os elementos não eram pão e vinho, eram outros elementos, né? Porque isso é liberalismo. Torceu a palavra, torceu totalmente a palavra, e a palavra é a nossa única regra de fé e prática, e ela é o princípio regulador do nosso culto. Então tem que tomar cuidado. Muitos outros, vamos reimaginar aqui Deus, vamos reimaginar as coisas todas, vamos trazer de volta a Arca da Aliança, trazer de volta a Arca da Aliança, na verdade, tem a ver com legalismo, né? Ressuscitar as coisas da lei. Mas temos que tomar cuidado. O apóstolo Paulo nos adverte para a gente tomar cuidado, para não usar da liberdade que a gente tem, para fazer o quê? Para dar ocasião à carne. E depois ele emenda com as obras da carne, que nós acabamos de ler. E ele deixa bem claro, essas coisas não vão herdar o reino dos céus. Então, dá uma olhada na listinha aqui da carne, né? Das obras da carne. Elas são conhecidas e são prostituição. Para mim, prostituição é prostituição em qualquer tempo, né? O sujeito, meu coração não se ligou a ela, não importa, é prostituição, e é o que a palavra diz. Impureza, e às vezes a gente só pensa em impureza na área da sexualidade, né? Mas tem outras impurezas que nos contaminam. A lascívia tem a ver mesmo com a sensualidade, a idolatria. Tem idolatria de todo tipo hoje. Inclusive, essa, quando eu citei a Arca da Aliança, me deixou pensativo mesmo. Uma vez estávamos lá numa livraria, eu e Jeane em algum lugar, e a mulher queria que eu trouxesse uma Arca da Aliança. Acho que a gente já estava aqui. Queria que eu trouxesse uma grande Arca da Aliança. Acho que o Vanderlei estava com a gente, não estava? Então leva uma pequena. Para quê? Não precisa de Arca da Aliança não, para quê? Né? O pessoal fica, Arca da Aliança. Já tem aquele absurdo lá do povo que vai ver o templo de Salomão e tem que pagar para entrar se não for na hora dos cultos. E tem uma série de coisas lá. Tem umas que até eu acho boa. Desliga seu celular. Isso aí eu acho bom. Porque o pessoal tem hora que, né? Mas tem muito legalismo ali naquele negócio. Legalismo neopentecostal. Mais a idolatria e tudo mais. Depois, onde é que eu estava? Idolatria, feitiçarias. Que é isso, pastor? Não tem? No meio evangélico hoje não tem feitiçaria, não. Eu não sei, não. Tem uns negócios meio esquisitos hoje em dia no meio evangélico também. Quem tem que orar é só aquele pastor, porque ele é mais... Pastor nada, né? Pastor, coitado. Quem é pastor? Tem que orar aquele apóstolo. Aquele apóstolo é que rebenta. Será que isso não é meio feitiçaria, não? Aquela pessoa específica que só ela que ora, só ela que resolve. Será que nós não temos meio, né? Uns negócios meio místicos aí, não? Sal grosso na rua. Esses dias desperdiçaram um monte de sal grosso aí em Dionísio, né? Salgaram Dionísio inteira. Aqueles que estavam lá, o que eles estavam fazendo? Né? Aí pularam a casa do presbiteriano e falaram, nós não estamos precisando de desintoxicação, não, né? de purificação lá, segundo eles. Tanto sal grosso bom para a gente salgar uma picanha, fazer um negócio diferente. Não, jogaram tudo na rua. Será que não é meio feitiçaria, não? Amuletos? Gente, na verdade, isso é o gnosticismo sendo trazido à tona outra vez. Amuletos evangélicos e tal. Então, tem que pensar nisso. A gente critica lá, às vezes, outros segmentos, mas tem muita igreja, entre aspas, evangélica, né? Inimizades, tá aí um problema para nós. Porfias, ciúmes, iras, discórdias. Porfia é aquela discussão sem sentido, né? Sem necessidade. Dissensões, facções, invejas, bebedices. Esse ponto aqui é bom. Glutonarias. Sabe por que esse ponto é bom? Porque existe na cultura evangélica, né, algumas coisas que deixam até triste. Por exemplo, crente não bebe não, mas o que come... Então nós saímos da bebedice e caímos na glutonaria. É para pensar, gente, isso é sério. Alguém até falou que, dependendo do buffet, festa de crente é até mais caro, porque o crente não vai tomar cerveja, não vai tomar, mas ele vai entrar na comida. Glutonaria. Então. Oi? Se for bebido, o custo tem que ser. Chato, né? Nem todo cristão é um glutão.
Mas tem cristão que faz jus à glutonaria mesmo. Por exemplo, nós levamos uma vez uma turma num intercâmbio e o rapaz comeu 18 pães. 18, não é pão sem nada não, pão com muita salsicha. Falei, cara, isso é glutonaria. Você comer bem, comer com alegria é diferente. Agora tem gente que, misericórdia, Jesus. Você comeu bem, você trabalhou bem, você tem saúde, beleza, ótimo. Mas tem um pessoal que só a graça, né? E coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Espera aí, mas eu sou salvo pela graça, aí eu pratico essas coisas, se eu praticar alguma delas, eu não herdo o reino dos céus. Ele diz que essas coisas não herdarão o reino dos céus, mas ele está nos ensinando o seguinte: o alcançado pela graça tem que dar frutos de graça. É isso que ele está ensinando para a gente. É isso que ele está ensinando. Então precisa pensar, cuidado com o liberalismo, isso não tem nada a ver, isso a gente pode, esse povo está muito radical. De vez em quando a gente tem que parar e pensar, será que é radicalismo mesmo? Ou será que eu preciso pensar um pouco sobre isso? Será que eu preciso meditar um pouco mais sobre isso? Às vezes é bom a gente parar e pensar, peraí, será que eu não estou sendo radical em já repelir o que aquele irmão está dizendo? Vamos pensar um pouco mais sobre esse negócio aqui. Será que eu não estou pecando mesmo? Ou não estou dando a aparência de pecar? Porque a gente não é igreja sozinha, né? Eu não sou igreja de um, e a gente muitas vezes tem que pensar no irmão, e tem que pensar mesmo, tem que pensar nas pessoas lá de fora também. Será que isso não vai gerar escândalo? Não vai prejudicar de uma certa maneira a vinda dela? Pastor, é porque não era predestinado, por isso que... Não, Jesus falou que deve vir escândalo, mas ai daquele por meio de quem vier escândalo. Então nós vamos pensar nisso. Por fim, precisamos crucificar a carne e viver no Espírito. Gálatas 5, 24 e 25 fala muito sobre isso, que nós precisamos crucificar a carne e viver no Espírito. E o que é que diz então Gálatas 5, 24 e 25? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, aqueles que são de Cristo, eles crucificam a sua carne. Desejo pecaminoso, vamos lembrar disso. Vontade pecaminosa, não é essa carne literalmente, não. Que tem um pessoal que pega texto bíblico e leva alguns deles mesmo a literalidade absoluta e se complicam. E aí, ele diz assim, olha, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Como que eu vou andar no Espírito? Eu vou orar, eu vou ler as Escrituras, quero viver as Escrituras, quero ser sensível àquilo que o Senhor me diz que eu preciso fazer, e quero dar fruto digno do meu Senhor. Crucificar a carne significa abandonar ativamente o pecado e desenvolver um ódio cada vez maior pelo pecado. O que é abandonar ativamente o pecado? Eu trabalho para abandonar o pecado. Não é um abandono passivo. Vou ficar aqui sentado, esperando as coisas acontecerem. Se Deus quiser, se o Espírito Santo me fizer vencer esse pecado, estou vencendo. Não. A ideia é que existe uma ação da minha parte para abandonar o pecado. E a ideia é que ela é uma ação contínua. Eu estou batalhando para vencer o pecado continuamente, todos os dias. Essa é uma luta diária. É uma luta diária. E cada vez maior. A única intenção do pecado é destruir qualquer semelhança de Cristo. Por isso ele te diz, olha, odeie o pecado. O pecado. Por isso, o arrependimento é uma graça contínua. Sempre confessando, sempre orando por perdão, sempre abandonando o pecado. Aqui nós temos um problema moderno. A igreja moderna não gosta de ouvir falar de pecado. Estão falando demais de pecado. Estão denunciando demais pecado. Tem que parar com esse negócio de falar de pecado. Inclusive, há mesmo segmentos que pregam o evangelho pulando esse ponto. Mas a santificação passa pelo arrependimento de pecado. E ela tem que ser constante. Nossa confissão não é só no dia que a gente crê em Cristo Jesus. Ela começa nesse dia. Mas eu preciso me confessar constantemente.
Todos os dias eu preciso fazer uma revisão da minha vida. E eu pequei contra o Senhor, Jesus, me perdoa. Davi me ensinou até a pedir perdão pelos pecados que me são ocultos. Eu pequei, nem vi que pequei, não senti que pequei, não percebi que pequei. Mas Senhor, me perdoa, se pequei, até revela, né, esse pecado para eu poder tratá-lo. Então esse é um ponto muito interessante de se observar. Não existe santidade sem confissão. E confissão não é para ímpio, confissão é para crente. Ímpio arrepende de quê? É para o crente. É às vezes um momento até negligenciado no culto. A gente às vezes pede, né? Vamos fazer uma oração de confissão e tal. Tem gente que parece que boia. Fica... O que é esse momento mesmo? Momento de oração silenciosa. Aí você dá uma corrida de olho, tem gente que está voando, né? E tem que confessar. Não haverá santidade sem arrependimento de pecado. Não adianta você ficar buscando muitas coisas espetaculares, tremendas, maravilhosas, novidade, se não passou pelo arrependimento de pecado. Não tem arrependimento, não tem confissão, não tem santidade. Tá? Viver no Espírito significa crescer em santidade. Preciso crescer cada dia. Eu estou vivendo no Espírito, mas eu não mudo, então eu não estou vivendo no Espírito. Significa tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo. É isso, viver em santidade. Eu quero me parecer com Cristo cada dia mais. Eu não, né? Tem muito para andar, você também, mas a gente precisa desejar isso, se parecer com Cristo. Isso não é nenhuma heresia. Um dia a gente estava cantando, né? Pai, eu quero, sim, eu quero ser igual a ti. Pastor, não está errado não, né? Eu falei, não quero ser Deus, eu quero ser igual a Ele, mas não no sentido de Satanás, mas no sentido de caráter. E aí vem o complemento da música, né? E expressar o teu amor, tua vida em mim. Aí está correto. Eu não posso querer usurpar o lugar dele, mas eu preciso desejar me parecer com ele. O fruto do Espírito são graças diametralmente opostas às obras da carne. O que é diametralmente oposto? Estão em direções absolutamente opostas, não vão se encontrar nunca. Não vai haver nenhum momento em que o fruto do Espírito, em alguma das suas características, se encontre com qualquer obra da carne, cruze com ela. Não, eles estão indo para pontos absolutamente distintos, direções totalmente opostas. Então vamos lá, Gálatas 5, 22 e 23. Não a lei. A gente tem uma versão um pouquinho diferente, né? Que é o fruto do Espírito é amor, alegria, aí está gozo, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não tem lei contra essas coisas. Se a gente desenvolve esse fruto do Espírito, não tem lei contra isso. E tem aqui uma coisa interessante, que é o seguinte, olha, o amor extermina o adultério, o ódio, a briga, a inveja, claro. Eu não vou adulterar se eu amo. Eu não vou ter ódio se eu amo. Posso às vezes ter algum momento difícil, mas não é ódio, nunca vai ser. E por aí vai. A moderação é uma arma preciosa, poderosa contra a impureza, a embriaguez e diversões exageradas. Sim, que podemos pecar com algumas diversões que não são bacanas. Então moderação, né, tem a ver com isso. A mansidão, ela trabalha contra os assassinatos. A paz trabalha contra as sedições. A bondade trabalha contra a ira. Essas graças não têm sua origem no coração humano. São uma consequência direta do Espírito que reside no cristão. É verdade. Paz, amor, longanimidade, bondade, benignidade, nada disso brota do nosso coração, porque o nosso coração é pecaminoso, ele é desesperadamente corrupto. Infelizmente, desde que o pecado entrou no mundo, do nosso coração não brota essas coisas. Pode haver algumas atitudes de amor, mas pode haver algumas coisas assim, porque ninguém é totalmente depravado, né, no sentido de que não tem nada de bom nele. A palavra diz que Deus colocou na tábua do nosso coração as leis. Então, o ímpio tem boas atitudes, sim. Mas o que nós estamos vendo aqui
é que o fruto do Espírito, ele não brota do nosso coração. As características do fruto do Espírito não brotam do nosso coração. O que isso vem, na verdade, é do Espírito Santo que habita no nosso coração quando nós nascemos de novo. É isso que a gente está ensinando para você. Então não confie no seu coração, porque o seu coração é enganoso. Mas o Espírito que habita no cristão, esse sim nos transforma e deve nos transformar a cada dia. E deve. Os cristãos são recebedores da graça, mas plenamente responsáveis por obedecer o mandamento de confiar no Senhor e de aproveitar os meios de graça para produzir esse tipo de fruto em abundância em sua vida. O que a gente está dizendo aqui é o Espírito Santo que produz isso em nós, mas nós precisamos buscar isso ativamente. Eu preciso buscar o fruto do Espírito, eu preciso buscar santidade, eu preciso buscar o perdão, eu preciso buscar a melhoria, sabendo que se eu buscar, como cristão que sou, eu tenho recebido do Senhor poder para recebê-lo, porque o Espírito Santo habita em mim. Assim podemos entender nossa necessidade extrema do Deus Trino, da sua palavra sagrada e da sua mão poderosa, para que Ele nos guie graciosamente na graça da santificação, mantendo-nos longe das rochas perigosas do legalismo e dos abismos do liberalismo. Tudo para a glória de Deus. É assim que vivemos. Vivemos tudo para a glória de Deus. Tá? Olha, nós dependemos do Senhor para crescer em santidade, mas precisamos buscar ativamente. Nós não podemos ser descansados, cruzar os nossos braços e pensar, não preciso fazer nada. Preciso buscar melhorar cada dia. Preciso orar. Preciso de leitura bíblica. Preciso de um momento devocional. E tenho que ler as Escrituras não para falar para os outros, mas tenho que lê-las devocionalmente para que Deus fale comigo. Até o pastor corre esse risco de ler a Bíblia só para encontrar sermões para falar para a igreja. Mas ele precisa ter um momento devocional para que Deus fale com ele. Muitas vezes a liderança corre esse risco, né? Eu estou estudando a lição, estou lendo o texto bíblico do dia, porque eu preciso me preparar para a igreja. Mas e o meu momento, e o seu momento devocional, e o meu momento devocional em que Deus fala comigo? Ele é necessário, ele é importante. E o maior benefício que receberemos é o poder para vencer o pecado. O grande benefício é a vida transformada. Podem acontecer muitas coisas magníficas, maravilhosas, estranhas, sobrenaturais na minha vida. Se elas não redundam em mudança de vida, em santificação, em crescimento na presença do Senhor, em arrependimento que transforma a minha vida, em compromisso com a palavra, se essas coisas não acontecem, só acontecem aquelas outras, então não é santificação, é alguma outra coisa que está te enganando. Mas precisamos crescer em santidade. Precisamos ter sempre isso na mente, que tudo seja para a glória de Deus. E não nos esquecer da pergunta do breve catecismo e da sua resposta, né? Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Primeiro eu glorifico a Deus, depois eu gozo das bênçãos dele. E isso está numa ordem maravilhosa. Primeiro a glória de Deus, depois o gozo das bênçãos do Senhor. O que as pessoas têm feito hoje em dia? Invertido muitas vezes a ordem. Se Deus me der o gozo das suas bênçãos, se Deus me der a alegria das suas bênçãos, aí eu vou pensar em viver para a glória dele. Está tudo errado. Ele é Deus, eu o glorifico, e ele derrama a alegria sobre mim que ele quiser. Difícil é enfiar isso na cabeça da igreja moderna muitas vezes, mas é isso que tem que ficar entendido. E eu sei que, e creio, quero crer em nome de Jesus que nós estamos entendendo e que vai ser assim nessa igreja em nome de Jesus. Se eu não crescesse assim, eu nem ensinava mais. Não vou ensinar mais nada para esse povo. Mas é por isso que a gente traz essas coisas. Temos que ter isso em mente. Eu vivo para a glória do Pai. Eu vivo para a glória de Cristo. A consequência disso vai ser o gozo. Ele disse isso, né? Buscai primeiro, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino, né? A minha justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
Muitas vezes as pessoas não creem nisso, né? Primeiro eu busco todo o meu bem-estar, busco tudo, a glória de Cristo é se tiver tempo. Isso não é santidade. Isso não é santificação. Mas santificação é crescer cada dia, e que a gente possa crescer em nome de Jesus. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação, alguma coisa? Então que a palavra possa ter penetrado ali seu coração mesmo. E nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor essa bênção, né, de que creiamos em cada palavra dita aqui sobre esse assunto, nesses dois estudos, e que possamos crescer em santidade para a glória de Cristo, e que jorre dessa santidade o gozo das bênçãos do Senhor, mas que primeiro venha a santidade mesmo, essa convicção de que vivemos para a glória de Cristo. Amém? Vamos orar?